Bom dia, meus amores do oitavo ano. Está indo aí para vocês o vídeo da nossa primeira aula, tá? E essa primeira aula tá disponível para vocês a apostila, né? Para vocês a respeito da arte da palavra. Essa apostila está disponível tanto no aplicativo Mais Escola, quanto na Escola CEP, lá tá impresso para vocês, esperando por vocês, tá? E vale lembrar que esse conteúdo, arte da palavra, eu tô me referindo ao terceiro capítulo do livro, tá? Do livro de vocês. Então a gente vai fazer a explicação disso aí para que não ocorra nenhum tipo de dúvida. Então olha só, a arte ela é um dos principais meios de expressão dos sentimentos, né? Crenças e valores dos seres humanos. E a gente vale lembrar também que essa função da arte, ela muda de acordo com a cultura, de acordo com uma época, de acordo com o que está acontecendo ao nosso redor, tá bom? E a literatura, tanto oral e escrita, é uma das suas mais importantes manifestações também, tá? Muito antes que a primeira palavra fosse escrita, a literatura já existia na sua forma oral, em histórias e cantigas, tá? Então, ou seja, a escrita, ela só foi realmente inventada isso por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? E ela existia, né? Esse hábito de contar histórias, de ensinar cantigas, já existia muito antes através da oralidade, tá bom? Não há povo que não se orgulhe de suas histórias, de suas tradições, de suas lendas. E a produção literária de um povo faz parte do conjunto de atividades que damos o nome de cultura, tá? Só lembrando que cultura ela é um conjunto de manifestações, como leis, costumes, como linguagem, como crenças, tá? E a capacidade de criá-la é o que nos distingue dos outros seres. Dentre as criações culturais do homem, a arte está sempre presente em qualquer grupo social organizado, seja em uma ou em várias de suas manifestações, como dança, como a pintura, como o canto, como o desenho. A arte ela tem sido usada como um dos principais meios de expressão de sentimentos, crenças, valores e emoções dos seres humanos, sejam quais forem suas raízes culturais, tá? Entre suas formas de manifestações, a literatura oral e escrita tem a palavra como material de expressão. A transmissão de conhecimento e as manifestações artísticas não se realizariam se o homem não tivesse a capacidade de criar formas e linguagem. É a linguagem falada e escrita que possibilita a comunicação, não só entre as pessoas de uma mesma época, mas também entre as gerações através do tempo. E detalhe, né? O homem pré-histórico, ele começou a desenhar nas paredes das cavernas para reforçar as histórias que desejava contar. A primeira forma de comunicação desse homem foi através do quê? Das pinturas, né? Então ele pintava na parede das cavernas, tanto da parede das cavernas e nos tetos dessas cavernas, para retratar também o seu cotidiano, o seu dia a dia. Tinha uma função ritual também, tinha um outro tipo de função, mas também tinha a intenção de contar o seu dia a dia, de retratar o seu cotidiano, tá? Esses desenhos foram os primeiros passos para a escrita que viria milhares de anos depois e antecederia em outros milhares de anos a criação do alfabeto, um sistema de escrita fonética simplificada, que pode ser definido como um recurso para representar os sons da fala. Então, ou seja, como eu disse para vocês, uma das primeiras formas de comunicação foi o quê? O próprio desenho. Isso por volta de 40.000 anos antes de Cristo. A escrita ela só foi surgir por volta de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Sobre isso, sobre essa questão de que as palavras passam uma mensagem, que elas também expressam sentimentos, expressam uma mensagem, expressam o nosso cotidiano, né? Eu deixei para vocês uma atividade,
E nessa atividade lá da apostila 1, tem um texto, tem um poema da Cecília Meirelles, que se chama A Arte de Ser Feliz. Eu vou explicar para vocês, tá? E eu quero que vocês façam e me entreguem pelo aplicativo Mais Escola. É importante que vocês façam e me entreguem, tá bom? A arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde, e em silêncio ia atirando com as mãos umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas, avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com os pardais, borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar, maribondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. E às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meirelles. Em cima desse texto, eu coloquei para vocês 3 questões, tá? De interpretação de texto, tem que ler, tem que interpretar, tá? E tá assim. Primeira questão. No trecho, e eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. A autora retrata uma imensa felicidade motivada pela atitude do homem. Por que isso deixava a poetisa feliz, hein? Por que será que a poetisa ficava tão feliz sobre essas coisas tão simples e rotineiras, talvez, hein? Quero saber a tua resposta. Segunda questão. Observando ao seu redor a cidade, a autora diz que tudo está certo no seu lugar, cumprindo seu destino. Explique o que será que a autora quis dizer sobre essa frase, em cima dessa frase aí. Dá uma analisada e explica para mim também. Terceira questão. Ao vir para a escola, você já reparou no mundo ao seu redor? Que imagens ou atitudes te fazem sentir-se feliz com a autora, hein? Dá uma analisada, presta atenção, lê o texto novamente, tá? E responde essas 3 questões. Vou ficar aguardando, tá? A resposta delas lá no aplicativo Mais Escola, tá? É isso, meus amores. Qualquer dúvida, é só chamar por lá. Beijão, fiquem com Deus. Tchau.